Olá, hoje estamos com a lição de número 2, datada de 9 de julho de 2023. Vamos fazer aqui um resumo para que você possa aplicar aí na sua aula. O texto áureo está dizendo o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Sua verdade prática está dizendo o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. Então eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta, fizesse as anotações, que eu vou trazer aqui dicas para que você possa aplicar uma boa aula. Então, vamos lá? E aí, você já sabe o que vai dizer na sua próxima aula? Como está o seu preparativo? Temos muita coisa e muito assunto para desenvolver. Como o tempo é sempre pouco, o tempo é muito limitado, escasso na sua EBD, então faça um resumão aí, né? Acompanhe aqui o nosso vídeo, assista até o final e vai fazendo aí as suas anotações. Então a gente vai estar falando da deturpação da doutrina bíblica do pecado. O ideal é sempre você levar aí alguns versículos da Bíblia e sempre expor ali esses versículos, não é? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quem está em pé, cuide que não caia. Então vamos estar aí passando por várias situações e eu gostaria que você organizasse aí o seu discurso. Monta aí, porque como na revista temos muitas informações, então monta aí o seu passo a passo. Se você quiser, te dou aí uma sugestão, né? Sugestão de método. Primeira coisa aí, olha, você vai explicar para os seus alunos sobre a origem do pecado e a regeneração. Então, os primeiros minutos é importante que você explica a origem do pecado e a regeneração. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem também o pecado saiu, né? Tirou o pecado. Então você vai lá em Gênesis, né, na formação do homem, na queda, mas preste atenção, o ideal é que você faça uma passagem rápida, não pode demorar muito no início, porque você precisa aproveitar ao máximo o seu tempo. Então a dica que eu dou para você, a sugestão, você trazer ali aonde originou o pecado, né? E com a vinda de Cristo houve o que? A regeneração. Eu acredito que em 5, 7 minutos no máximo, aí você consegue trazer aí essa explicação. E aí você vai para o tópico de número 2, tá? Então esse aí seria o tópico número 1, essa explicação. E aí no tópico de número 2, você vai para as teologias modernas. Explicar para os seus alunos as mudanças e o que está ocorrendo nos dias de hoje. A permissividade dentro das congregações, as misturas que estão ocorrendo, né, que está aí ocorrendo, né, que hoje é difícil você perceber um evangelho genuíno. Então eu sinalizei aqui para vocês, no nosso resumo aqui, nós colocaríamos da seguinte forma. Primeiro, teologia do pecado social. Então se você pegar aí na sua revista, no tópico de número 2, a primeira parte que fala da teologia do pecado social. O que isso quer dizer? O pecado é um problema social. Olha que coisa diabólica, não é mesmo? Aí está dizendo que para resolver um problema espiritual, primeiro nós temos que resolver um problema social. Quer dizer então que o problema espiritual
ele só existe porque está ocorrendo um problema social. A partir do momento que você corrige esse problema social, você consegue restaurar um homem espiritual. É uma coisa realmente diabólica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa só rouba porque é pobre ou porque está passando por algum tipo de necessidade. A partir do momento que você resolve, né, essa questão financeira, esse problema social, ele deixa de roubar. Olha só que coisa, não? E aí a parte B, né, a segunda parte, o segundo tópico, o subtópico de número 2, está dizendo sobre a teologia da libertação. O que essa teologia representa? Indignação, um evangelho opressor, né? Está dizendo que o evangelho, ele oprime as pessoas, ele sufoca. Então, essa teologia diz que as pessoas têm que se revoltar, têm que ficar indignadas, não aceitar. O evangelho não é isso, não é para oprimir as pessoas. Na verdade, não é. Mas a pregação, a ministração faz com que o ser humano ele seja liberto. O evangelho não é para oprimir ninguém. Mas alguns entendem que o evangelho está oprimindo, sufocando as pessoas. É mais uma questão aí, não é, que precisamos tomar cuidado. E subtópico de número 3 vai dizer que o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Vai falar que o pecado é relativizado. Ou seja, o pecado é uma coisa relativa. O que pode ser pecado para você não é para mim. Já pensou? Querendo também relativizar o pecado. Então, tem muitas coisas aí para você discutir dentro dessa questão. E quando você vai ali para o tópico de número 3, vai falar sobre a normalização do pecado. Aí vai falar da questão da crise ética, crise moral, né? E aí entra profundamente também na questão aí da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, está havendo aí muitas mudanças, muitos questionamentos aí dentro das igrejas, dentro das religiões aí cristãs, que é necessário realmente, essa lição veio muito boa para a gente discutir essas questões. E para finalizar, eu gostaria também de trazer um versículo aí para vocês. Fica ali em Efésios capítulo 6, versículo 12. Fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, né, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra principados. Então a nossa luta, a nossa batalha se dá em uma guerra espiritual. É necessário muita oração e muita também ação, muito poder de Deus. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e venha fazer parte desta família. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.